agora, deve dar um barulhinho para vocês aí, aparecer um vermelhinho gravando lá em cima, tá? Então, para vocês ficarem cientes, que a partir de agora, então, com quase 1 hora de atraso, né? Mas já lembrei de gravar a reunião, e daqui em diante vai ser disponibilizado lá no sistema, a partir, né, da assinatura do termo de consentimento de vocês. Vocês têm que assinar, vocês têm que consentir, tá bom? Alguém tem alguma restrição, alguma consideração com relação a isso, pessoal? Podem ficar à vontade, tá? Deixa eu... Tá aparecendo o PowerPoint de novo aí? Tá sim, professor. Então, vamos lá. Gravando agora, então. Deixa eu alternar aqui. Onde que é? Aí, beleza. Então, pessoal, então toda a aula vai ser gravada, tá? Então, se alguém tiver alguma dificuldade com relação, é só deixar tudo desligado, não tem nenhum problema nenhum. E o trabalho sobre descarga atmosférica, nós já falamos sobre ele, a entrega é semana que vem, portanto, né? Nós vamos entregar o trabalho semana que vem. Deve ser até sexta-feira da semana que vem, não deve ser na segunda nem na terça, não. Eu devo dar um prazo para vocês preencherem, anexarem no sistema no CIGA até sexta-feira da semana que vem, esse trabalho de descarga atmosférica, façam, né, tem uma pontuação considerável, deixa eu ver quantos pontos aqui mesmo que ele... Esse trabalho vale 1 ponto, né, 1 ponto em 10, quem fizer esse trabalhinho aí, já garantiu 10% da nota, né, tem que fazer 6 para passar, né, qual que é a média? Nem sei, acho que é 6 para passar, estou tão por fora que a graduação muda, a gente fica até meio perdido. Então, já é uma boa ajuda para vocês aí, ok? Falamos do trabalho. Agora aqui, ó, entrega das atividades, tarefas e realização de provas, tá? Meninos, olha só. Como eu disse, meu objetivo é que tudo seja feito e entregue no CIGA, para ficar registrado lá direitinho, evidenciado que está no CIGA. As tarefas, CIGA, a prova pelo CIGA, eu vou colocar algumas questões, vou embaralhar as questões, vão ser questões diferentes para um e para outro, pode acontecer, é possível que isso aconteça, né? Mas a gente sabe que, como o ensino é remoto, vocês têm acesso, né, a material, a livros, um ao outro, a comunicação, né? Então é uma ilusão, né, seria uma grande utopia nós, professores, achar que vocês fariam as atividades sem nenhum tipo de consulta, né? Eu acho que isso é uma utopia, e no meu caso, principalmente, eu tenho certeza que isso não vai acontecer, que vocês têm acesso, não, eu quero incentivar, fazer o contrário, eu quero incentivar esse acesso, essa consulta, né, esses materiais fora da nossa aula. Então, eu vou sempre preparar algumas atividades, essas atividades avaliativas, já sabendo e querendo, incentivando, que vocês busquem além dos meus slides, que vocês respondam às minhas atividades, né, indo além dos meus slides. Pode pesquisar na internet à vontade, pode livros à vontade, pode consultar os colegas, só não pode ter respostas iguais. A gente acaba descobrindo quando, às vezes, tem muitas respostas iguais, né? Porque eu quero que vocês desenvolvam um assunto. Mas, assim, até a prova, eu quero fazer uma prova e não vai consultar nada. Eu acho que isso é impossível, né? Então, que você consulte, mas que seja algo produtivo para vocês. Que essa consulta possa se tornar, né, um aprendizado a mais para vocês. Então, consulta bacaninha. Já que é para consultar, já que é para colar, né, entre aspas, que seja proveitoso, eu acho. Né? Então, eu creio. Então, consulta o material de boa qualidade. Tem excelentes videoaulas na internet, de todos os tipos que vocês imaginarem, né, duração pequena, duração longa. Tem conteúdo muito técnico, conteúdo mais didático. Consultem, estudem, busquem outras fontes. Né? Eu acho que isso vai ser muito importante para vocês. Chegou um momento, né, que a gente está vivendo uma situação que o principal ator, né, da construção do aprendizado vai ser vocês mesmos, né, de como participar da aula, de tentar prestar atenção, apesar de ser muito monótono, é muito chato estar aqui no computador online, né, eu tenho certeza disso, mas de vocês buscarem fora, buscar entender o que é importante, vocês têm que saber. O meu esforço vai ser muito nesse sentido, né, de motivá-los a aprender o que é essencial em circuito CC, que é base para todas as outras disciplinas do curso. Né? Então, o que vocês não podem deixar de aprender, vocês têm que conhecer determinados assuntos, o que é, às vezes, não tão relevante, importante sim,
mas não tão relevante, a gente não consegue trabalhar aqui, né? O presencial é muito melhor, né? A gente quase que pega na mão, tem contato um por um, tirar dúvida é muito mais fácil, a gente tem contato direto, tem as dúvidas do corredor. Aqui online a gente está um pouco afastado. Essa distância atrapalha um pouco isso, né? Mas o principal da disciplina, eu quero que vocês, todo mundo aprenda, né? E para aprender, pessoal, podem usar das mais diversas formas que vocês puderem. A internet está liberada, o livro está liberado, tá? Então, tentem fazer até a prova. Não, eu vou fazer a prova, mas eu quero aprender. Às vezes eu não estudei o conteúdo como deveria, e cai uma questão aqui, eu vou tentar consultar um livro para tentar resolver essa questão, tentar consultar uma videoaula para resolver essa questão, vou voltar nos slides do Riane para tentar resolver essa questão, né? Eu sei que isso vai acontecer, eu estou estimulando que isso aconteça mesmo, e é claro que as provas vão ser elaboradas, né, de uma forma que seja, não é assim, só busquei no Google, achei a resposta, coloquei lá e não prestei atenção, não aprendi nada. Eu vou tentar fazer algo, né, para evitar esse tipo de situação. Você consulte, mas aprenda ao mesmo tempo, ok? Né, vocês são protagonistas agora do conhecimento. Eu estou aqui para ajudar no que for possível, mas eu acho que depende muito de vocês, tá? Dúvidas? Pessoal, olha só, essas informações gerais aí que eu tinha para passar para vocês, é isso, né? Ficou alguma dúvida com relação ao planejamento, com relação a como que a gente vai trabalhar, como é que serão as provas, atividades avaliativas, as tarefas, o número de aulas por semana? Ficou alguma coisa que eu possa contribuir com vocês aí? O que vocês acham? Fala comigo. Tudo certo? Sim. Estão vivos ainda? Então, olha só, meninos. Qual é o horário do lanche? Eu coloquei esse último... Oi? Qual vai ser o Daqui a horário do pouquinho. lanche? Aqui. É 8h10, mas aqui, faz entrega, será? Tem que ver no iFood aí, cara. Alguém tem cupom de desconto aí? É tudo por conta do professor. Meninos, olha só. Perceba, vocês estão vendo esse último slide aí de obrigado? Todo mundo está conseguindo assistir? Sim. Sim ou não? Eu fiz um treinamento na Volt um tempo atrás, dessa pandemia aí, e essa foto, essa fotografia me chamou muita atenção, né? Durante a pandemia, um treinamento sobre resistência de aterramento, e assim, né, a questão de que não importa o que está acontecendo, a gente tem que avançar, né? Porque depois que tudo passar, né, existe um futuro. Ele falou, eu acho que isso marcou bastante, né? Então eu gostaria de encorajar vocês nesse sentido. Depois que isso tudo passar, existe um futuro, né? Ponto. E esse futuro é elétrico, né? Existe um futuro e é elétrico. Guardem isso, pessoal, porque cada vez mais eu tenho certeza disso. Eu acho que quando isso tudo acabar, né, ainda mais nessa tecnologia, já tinha essa previsão antes, o futuro é elétrico. Quem dominar essa tecnologia, quem dominar essa área da eletricidade, eu acho que tem tudo aí para se dar bem em diversas áreas aí da indústria, de comércio, de trabalho, de segmento profissional, tá? Então, aproveitem esse tempo para se capacitar, para aprender, e quem tiver preparado, né, as oportunidades virão. Tá? Eu lembro de não sei se eu contei para vocês já, é um caso, né, uma ilustração, mas que diz bastante sobre isso, né? A ilustração fala que uma cidade, né, muito tempo sem chover, algo que a gente estava vivendo até parecido com o Juiz de Fora, né? Muito tempo sem uma seca muito grande e escassez de alimento por conta disso, e a cidade resolveu juntar em oração na praça da cidade, na praça central, para orar pedindo por chuva, né, para ver se o Senhor dava uma bênção de chuva, para que voltasse a produzir alimentos e saísse daquela situação miserável, né, que eles se encontravam, de muita seca. E todo mundo apoiou a ideia e tal, e foi aquele movimento todo, na hora marcada, na praça, a cidade lotada, a praça lotada, todo mundo orando, e só uma criança levou o guarda-chuva, né, quer dizer, todo mundo foi lá, atendeu a convocação, estava lá, mas será que eles realmente tinham certeza de que a oração iria funcionar e que iria chover? Aquela criança tinha certeza, né, que ia chover, levou o guarda-chuva para estar preparado para o que viria, né, que se a oração funcionasse, realmente iria chover, e ele estava ali preparado com o seu guarda-chuva, né? Acho que os outros não se preocuparam, não tiveram fé suficiente para que ia funcionar. Mesma coisa é agora, pessoal, né? Eu tenho certeza que existe um futuro, que as coisas vão acontecer, né, e quem tiver com guarda-chuva na mão, né, preparado, com diploma na mão, com experiência, com conhecimento, que é o principal, né, ter o conhecimento, saber fazer alguma coisa, saber executar um trabalho, uma atividade, né, quem tiver pronto, preparado, com guarda-chuva na mão, eu acho que vai se destacar aí no futuro muito breve.
tá? Quem utilizou esse tempo, ainda tem um tempo ainda para se utilizar, para aprender, eu acho que vai se dar muito bem, tá? Não tenho certeza. E eu diria mais, que esse guarda-chuva é elétrico, viu? Pode se preparar, só cuidado com as descargas, que pode vir muito intensa, né? Mas é benção, tá? Eu acho que estudem, se preparem, conheçam, aprendam, aproveitando as ferramentas que nós temos agora. Não é a melhor, está longe de ser, né? Nenhum professor foi treinar para dar aquelas aulas mirabolantes que vocês vão ver na internet. Eu acho uma covardia, né? Quando eu faço algumas pesquisas aqui e vejo cada aula super preparada, cheia de efeitos de alguns professores que estão muito à frente, né? Estão muito à frente nessa questão do ensino online. Então, eu não tenho essa pretensão, nós não temos essa pretensão de superar essas aulas super sofisticadas, mas eu quero passar conhecimento, quero ser um suporte para vocês, né, na construção desse conhecimento. Se puder ajudar a construir, botar um tijolinho aí e contribuir com vocês, eu estou satisfeito. Beleza? Vamos em frente, então. Eu vou parar de apresentar aqui, eu vou apresentar outro slide. Já são 7h30, não é isso? Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Beleza. Meninos, dúvidas? Alguém se inscreveu para falar aí? Vocês vão ver depois, tem algumas extensões para o Google Meet, que você tem as ferramentas, você pode levantar a mãozinha quando quiser falar, né? Você pode, eu recebo aqui uma mão levantada do fulano de tal, aí eu vou te chamar para poder fazer a pergunta. Tem algumas ferramentas interessantes aí com relação a isso, tá? Devagar vocês vão pegando os macetes aí na internet, beleza? Eu gostaria de ver aonde que nós paramos com a matéria, porque faz tanto tempo que eu confesso que eu não me lembro exatamente no ponto, não. Eu acho que junto aqui a gente consegue ver onde nós paramos, tá? Eu vou apresentar aqui esses slides vão estar no Cigar também, ok? Eu vou apresentar aqui o nosso primeiro PowerPoint. Pessoal, não me deixe falando sozinho, não. Pode falar à vontade aí. Façam dúvidas, eu gosto quando tem dúvida, eu fico animado. Fico feliz da vida. Então, por favor, façam perguntas aí, tá? Deixa eu achar aqui, ó. Estão vendo tela cheia? Sim ou não? Sim. Tela cheia ou tá vendo dentro do PowerPoint sem estar no modo apresentação? Tela cheia. Tela cheia? Show, beleza, então. Esse foi o primeiro conteúdo que nós trabalhamos, meninos. Embora a gente não seguiu muito fiel a esses slides, a nossa aula presencial fluir de maneira mais tranquila. Algumas referências, olha aqui, ó, abusem, pessoal, dessas referências, tá? Tem muito material na internet aí, eu acho que vai ser muito útil na hora de vocês fazerem as atividades, na hora de construir o conhecimento, tá? Na hora de fazer prova. Eu acho que esses materiais aí vão ser de muita utilidade para nós aqui, ok? Esse material vai estar no SIGA, algumas referências, qualquer livro de circuitos, eu acho que já é um bom ponto de partida para vocês, tá bom? Aqui eu estou usando mais deixa eu ver. Eu vou usar Professor, Oi? O Frederico lembrou ali no chat que a gente parou na primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm? Beleza, vamos chegar então, já rapidinho. Nós falamos desde o início da eletricidade, lembra? A questão do AMBA, do Tales de Mileto. Esse modelo planetário é mais para eletromag. É o Lion que dá eletromag para vocês? Isso mesmo. Quem que dá a disciplina de eletromag? O Lion. Então, ele vai frisar mais essa questão. Em circuitos, eu vou pular um pouco isso, porque eletromag já vai ser bem trabalhado, ok? No menino do cabelo em pé, nós falamos bem essa parte de início. Carga elementar já passamos também. Isso aqui vocês vão trabalhar em eletromag, com o Lion. O Lion é um rapazinho show de bola, hein? Tá totalmente tecnológico. Até uma mesa de digitalizadores que ele tem. Tá? Então, vocês vão ter aí um show aí de aula, não é isso? Meninos, alguns exercícios, essa parte aqui foi toda trabalhada, vou voltar. Vocês chegaram a ver o John Travolta? Acho que não sei se final eu mostrei. Mostrou. Sim, o John Travolta. John Travolta, isso mesmo. Eu coloquei lá, acho que vou colocar no sistema para vocês. Quem está falando aí? Andréia. Pode falar. Diferente, isso aqui é importante, por isso eu coloquei isso aqui no meu planejamento de voltar. O conceito, pessoal, de diferença de potencial, isso aqui, quem não tiver muito firme com relação a isso, eu peço, por gentileza, voltar, ler bastante esses slides, trabalhar esses slides aqui, porque o conceito de DDP
ou tensão elétrica é muito importante. Eu lembro que em sala de aula a gente trabalhou a questão, até eu fiz uma analogia, né, de diferença de potencial com diferença de altura, estão lembrados? Então, quanto maior for a diferença de altura, por exemplo, a altitude, né, de uma caixa d'água em relação à saída do chuveiro, de Santos Dumont em relação a Juiz de Fora, né, Juiz de Fora em relação ao nível do mar. Eu lembro que eu fiz uma analogia de quanto maior for essa altura, maior é a diferença de potencial, ou tensão elétrica, ok? Tensão elétrica é medida em qual grandeza mesmo? Quem sabe? Me ajuda, por favor. Qual unidade? A grandeza elétrica de DDP ou tensão Volts. mesmo? Né? Volts. Volts. Então, eu meço a quantidade de volts, por exemplo, a tensão elétrica da nossa tomada são quantos volts mesmo? 127. 127 volts, né? Então, tem uma diferença de potencial na tomada de 127 volts. Significa que entre a fase e o neutro, nós temos ali 127 volts de diferença de potencial. Se eu conectar qualquer carga, o que é carga mesmo, pessoal? Quando sempre for falar carga é algum equipamento, é uma lâmpada, é um chuveiro, é um motor, é uma máquina de lavar, né? É um carregador de celular, um carregador de notebook, né? Um computador. Então, tudo que eu ligar que consome corrente, consome potência, melhor dizendo, isso é uma carga para o sistema, né? Então, se eu ligar uma carga na minha tomada, essa diferença de potencial de 127 volts vai fazer circular uma corrente elétrica. Estão lembrados disso? Tá? Então, a diferença de potencial da bateria, que é de 9 volts, então entre os dois polos temos 9 volts. Nós trabalhamos mais com milivolt, com volt, o kilovolt e até megavolt. Né? É muito comum a gente falar mega, kilovolt e milivolt. Essas são as 4 submúltiplos do volt que a gente mais trabalha. Tá? Lembrando que 1 kV ou 1 kV, né? São quantos volts mesmo? Se lembram desses prefixos? 1 kV é igual a 1000 volts. Né? Assim, 1 megavolt é 1 milhão de volts. Né? Então, para terem ideia de ordem de grandeza, se olhar para o poste da sua casa e da rua da sua casa, nós temos a média tensão, que é 23,1 kV, 23.100 volts, ok? Muita tensão. E aí chega, a média tensão vai por cima, né? Tem um transformador no poste, o transformador joga para qual tensão? 127 ou barra 220 volts. Então, o que chega na nossa residência é a tensão depois do transformador. O transformador pega os 23 kV, 23,1 kV, e joga isso para uma tensão bem mais baixa, de 220 barra 127 volts. E essa tensão vai para as nossas residências, para a nossa tomada, enfim. Né? Se eu ligar qualquer coisa nessa tomada, vai circular uma corrente elétrica. Ok? Professor. Pode falar. Aqui é o Carlos. Aqui, uma questão. Por que alguns estados, acho que você já chegou a explicar isso, mas não me lembro, a tensão é de 220, igual para o lado do Paraná, outro dia eu estava vendo uma reportagem falando que lá para baixo geralmente é 220, e aqui é de 127. É Carlos que perguntou? É. Carlos, deixa eu só mudar o modo aqui de apresentação. Gerar layout. Carlos, é o seguinte. Cadê? Estou vendo, deixa eu ver se eu vejo você aqui. Isso tem a ver com a história da eletrificação do Brasil. Né? Algumas companhias, a maior parte das companhias, a empresa que fez a eletrificação, os equipamentos que ela tinha, trabalhavam com essa tensão de 220 barra 127. E algumas cidades do Brasil, né, a empresa que fez todo o processo de eletrificação, ela trabalha com uma tensão de 220, 380. É muito louco, porque lá atrás, né, no início do século, não existia uma ANEEL, né, uma agência de energia reguladora, para padronizar esses valores de tensão. Então, a cidade, normalmente não é nem estado, olha que loucura, né? Eu não sei se tem um estado que o estado todo é 220, 380, né? Às vezes são algumas cidades. A cidade sai à frente, contratava uma empresa para fazer a eletrificação, e ela trabalhava com esse padrão. Era o padrão que a empresa já tinha equipamentos dessa natureza, já sabia trabalhar dessa forma. Então, ela ganhava o pacote, né, de
de licitação, entre aspas, e ali aquela cidade ficava daquele jeito. E pensa bem, como é que eu mudo isso? O custo que eu vou ter para mudar. O ideal é, né, que alguém tivesse, ou pelo menos de forma gradual, que isso fosse tudo unificado no Brasil inteiro, né? Mas ninguém teve, a ANEEL ainda não teve esse peito para fazer isso, ninguém teve coragem para assumir um projeto desse aí, de obrigar a ter uma padronização de tensão na baixa tensão. Por isso que algumas cidades, alguns estados isso é mais frequente, outros menos. Minas Gerais, acho que nenhuma cidade é assim. Na Bahia tem algumas, Santa Catarina tem algumas cidades que é desse jeito. Ficou essa diferença. E aí depois que você implantou uma rede, uma cidade inteira desse jeito, para mudar é muito difícil, entendeu? Então, é triste, mas é uma concepção histórica da energia no Brasil. É uma concepção histórica aí, tá bom? Coisa de português, né? Pois é. Assim, foi fazer, foi aquele negócio, né? Vai indo, na hora que vê, foi. E aí ficou essas diferenças aí, que hoje é muito difícil a gente corrigir, né? Valeu, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos lá? Então, mas esse conceito, eu faço aqui esse coro, né? Para mostrar que esse conceito é importante. Eu preciso que vocês tenham muito, muito claro na cabeça de vocês a diferença entre tensão, né, que é DDP, para corrente. Pergunto, é possível eu ter tensão elétrica numa tomada ou qualquer lugar e não ter corrente? Sim ou não? Responda no chat brevemente para mim. É possível, vou repetir a pergunta, hein? É possível eu ter tensão sem ter corrente? O que vocês acham? Eu lembro que eu fiz essa pergunta em sala de aula, mas já faz tanto tempo, né? O que passou, e eu nem me lembro, e aí, às vezes, não sei se todos... Alguns respondendo aqui que sim, né? Alguém acha que não? Eu posso ter tensão sem ter corrente? E o contrário, eu posso ter corrente sem ter tensão? O que vocês acham? Acho que não. Não, né? Isso mesmo. Então, só para lembrar, quando tiver essa dúvida, meninos, lembre da tomada. A tomada sempre vai ter 127 volts. Sempre. Está ali disponível para você usar. O tempo todo está disponível. A tensão do poste está lá sempre disponível para a gente usar. 127 volts, 220, ou até na média tensão, 23,1 kV, né? Está sempre ali disponível para a gente poder utilizar. A corrente é necessário que eu tenha, se eu tenho 2 pontos, né? A diferença de potencial entre 2 pontos, eu tenho que ter uma carga conectado a esses 2 pontos. Na hora que eu pego a fase e conecto ao neutro, faço essa conexão, aí sim eu tenho uma carga elétrica. Se eu tenho uma carga elétrica, eu vou ter uma corrente estabelecida. Então, só na hora que eu ligo o meu carregador do celular na tomada, a minha televisão na tomada, o meu motor, o meu chuveiro, só na hora que eu ligo o meu equipamento, que essa diferença de potencial, ela se transforma em corrente elétrica. E aí percebam, se eu tenho diferença de potencial e tenho corrente, eu vou ter uma potência elétrica sendo consumida. Eu vou ter uma energia elétrica sendo consumida, ok? Enquanto a tensão está pura e simplesmente na tomada, ali eu só tenho tensão, eu não tenho potência nenhuma sendo consumida. Eu não tenho energia elétrica nenhuma sendo consumida. Só na hora que eu ligo alguma coisa, pego um plug de algum equipamento e ligo esse plug na tomada, que essa diferença de potencial vai circular um caminho fechado, um circuito fechado. Na hora que eu tiver esse circuito fechado, é que eu vou ter uma corrente elétrica circulando. Então, a corrente, ela só surge... Primeiro, eu tenho que ter uma DDP. Sem DDP, não existe corrente. E, além da DDP, eu tenho que ter um caminho fechado. Se eu não tenho um caminho fechado, eu não tenho corrente circulando. Ok? Eu vi uma pergunta aqui no chat, aqui para cima. Acho que do Fernando, se eu não me engano. Fernando Nandim, né? Quantos amperes, né, eu tenho na média tensão? Isso depende muito, Fernando, da minha carga, do equipamento que está conectado, do meu transformador que está conectado, do número de clientes que estão consumindo, né? Então, na média tensão, eu posso ter muita corrente, eu tenho muita potência, eu tenho muita energia, eu tenho muita tensão. Se eu fechar um curto-circuito, né, se eu for lá e encostar a mão numa fase e a mão em outra fase, ou no neutro, é porque na média não tem neutro, né? A média são 3 fases. Vocês vão entender isso mais à frente.
Se eu encostar numa fase na Terra, ou fase para outra fase na média, quer dizer, eu for o caminho de circulação de corrente, certamente eu vou fritar, né? Vai sair fumaça, vou pegar fogo, porque a corrente vai circular é muito grande, passa de 1000 amperes com muita facilidade. Tá? São alguns quiloamperes, né? Milhares de amperes. Então é muito perigoso. Agora, um transformador, né, esse normal de rua, às vezes consome uma corrente de 10 amperes, né? Só que na média tensão, 10 amperes é muita coisa. Então, a corrente, eu nunca sei dizer, a corrente na baixa, a corrente na média, é sempre atrelado, vinculado à minha carga. Um chuveiro consome muita corrente, nós vamos ver mais à frente, né? Uma lâmpada de LED consome uma corrente pequenininha, porque a potência dela é pequenininha. Já um chuveiro é um correntão, porque a corrente do chuveiro é muito grande. Então, quem define corrente, guardem isso, quem define corrente é o meu equipamento, é a minha carga. A minha carga, ela é responsável, o meu equipamento, ele é responsável pela definição de quantos amperes, qual é a corrente que vai circular. A DDP fixa, 127 volts, 220, é sempre fixo. O que vai determinar a corrente é a carga, ok? Cargas igual chuveiro, correntão. Cargas igual uma lâmpada de LED, correntinha, e por aí vai. Quem define ampere é carga. Quem define tensão, DDP, é a concessionária. Ou a minha pilha, ou a minha bateria. Ficou claro, pessoal? Ficou claro, sim ou não? Eu estou me segurando, pessoal, porque aqui a gente não tem, né? Na próxima aula, nossas aulas gravadas, a gente não vai ter muitas aulas síncronas desse jeito assim, não, tá? Eu falando e vocês escutando, porque é muito terrível. Eu estou igual um doido aqui, com uma camisa de força, doido para escrever no quadro, e rabiscar e desenhar. A gente não tem essa ferramenta com facilidade. Eu montei um quadrozinho ali, ó, ali um quadro de vidro, botei uma película branca lá e tal, eu acho que vai ajudar bem, porque eu posso rabiscar, acho que fica muito mais didático, tá? Então, pretendo algumas aulas síncronas que nós tivermos, ao invés de ser, né, ficar só me visualizando, eu mexendo com o dedo, né, parecendo uma aula de Libras, a gente conseguir fazer algo mais interessante no quadro, tá? Ou então mostrar alguma apresentação, mas eu não consigo escrever com mouse lá no Paint, né? Escreve no Paint com mouse. Nossa, se no quadro às vezes já sai garrancho, no Paint com mouse, então, meu Deus, é uma loucura, tá? Então, acho que o quadro ali, rabiscando mesmo, circuitos é assim, circuitos não é uma matéria informativa, né, que eu vou apresentando como se fosse um seminário, vou mostrando slides e vocês vão entendendo. Tem que rabiscar, tem que escrever, tem que fazer conta. Então, por isso que eu montei aquele quadro ali, para nos auxiliar, acho que vai ser bastante útil. Ok? Meninos, vamos seguir aqui então com essa... Tá na tela a apresentação aí, sim ou não, Patrick? Fala para mim. Não, parei, né? Não, parei. Tá sim, professor. Parou no diferença de potencial. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Tá claro a diferença de potencial, meninos? O que vocês podem me perguntar, ok? E isso aqui já foi. Falei de DDP, blá, blá, blá. Carga elétrica. A diferença entre... Isso que é importante vocês terem essa noção também já, né? Do que é uma corrente contínua, do que é uma corrente... Isso aqui é corrente contínua também, é corrente alternada, hein, pessoal? O que vocês acham? Isso aqui dá dúvida, não dá? Olha só, corrente contínua, guardem isso, pegadinha de concurso direto, Petrobras, gostam disso. Isso aqui é uma corrente contínua? Sim. Isso aqui é uma corrente contínua? Sim. É uma corrente contínua pulsante, que a gente fala, mas é contínua. Sabe por que é contínua, pessoal? Porque não muda de polaridade, é sempre positiva, olha só. Nunca ela pode ir a zero, mas ela não vem aqui para baixo. A corrente alternada, a gente fala que a corrente é alternada somente quando ela sai de um ciclo positivo e ela vai para um ciclo negativo. Aqui é o ciclo negativo, ó, da minha tensão, da minha corrente. Então, a corrente alternada, eu tenho parte no eixo positivo e eu tenho que ter uma parte no eixo negativo. Essa corrente contínua pulsante, tem algumas aplicações para ela? Tem, mas não é muito comum. O mais comum é isso daqui, ó, é uma pilha, é uma bateria, é um carregador de celular que sai 5 volts contínuo para carregar o nosso celular, né? Um notebook em torno de 18 volts por aí. O mais comum que a gente vê contínuo é dessa forma. O mais comum que a gente vê alternado
é dessa forma aqui, ó, né, com 60 Hz. Tá? Então, só para vocês terem uma breve noção do que é contínuo e do que é alternado. Beleza? Acho que eu não cheguei a mostrar essa figurinha aí do momento Yoda, né? Eu não sei se eu chamo um eletricista ou um encanador. Rapaz, eu tenho que colocar para vocês aqui, eu vi uma foto, um vídeo. O rapaz, ele passou uma obra, é verdade, cara. Você vê lá o vídeo, ele passou umas caixinhas de luz, junto nas caixinhas de luz, tem um eletroduto chegando da elétrica, ele passou o cano d'água, mas não é o cano de PVC, marronzinho de água. Mas não é passar fio dentro, não. É o cano d'água mesmo, passando em cada caixinha de eletricidade. Nenhuma tomada vai conseguir entrar ali, nem o interruptor consegue entrar, porque ele ocupou tudo com o joelho, tudo colado direitinho. Que figura, rapaz. Não dá para entender. Bacana. Eu vou colocar essa imagem para vocês depois. Beleza? Joia. Agora eu vou aqui interromper e vou pegar um outro. Pessoal, na próxima aula eu garanto que será mais interativo, que será mais prático, né? Teve muitos avisos para mencionar nessa primeira aula. Acho que por isso que ficou piorzinho, né? Mas não se preocupem que esse daqui, circuito CC. Na próxima aula vai ser mais dinâmico. Vou apresentar uma outra, passar rapidinho aqui. 2 circuitos. Opa. Tá a tela cheia, pessoal? Sim? Sim. Joia. Corrente elétrica. Então, olha só. Unidade de DDP, tensão, é volts. Unidade de corrente é ampere. Né? Então, nós temos um ampere aqui. Unidade de corrente elétrica. Olha, uma definição muito simples, mas que ajuda bastante a gente. Ó. Opa. É o fluxo ordenado de elétrons. Então, olha só, é o fluxo ordenado de elétrons em um condutor. Tá? Então, isso é corrente elétrica. Ou seja, quando eu tenho os elétrons se movimentando, se a gente levar lá do modelo planetário, que usa muito eletromagnético, como mostrei no início, os elétrons em órbita ao redor do núcleo, quando eles vão se movimentando, eu tenho um movimento de elétrons. Esse movimento de elétrons gera uma corrente elétrica. Só vai acontecer isso se eu aplicar nos terminais desse circuito, né, uma diferença de potencial em volts. Ok? Esse trabalho eu não passei para vocês, não. Passei? Sim ou não? Acho que não, né? Oi? Não, você falou que eu passei isso aí só para os meninos da tarde. Ah, então tá bom. Jamais vocês falariam que eu passei. Você teve a possibilidade de falar que não, né? Mas, enfim, eu não vou passar mesmo, não. O que o senhor passou, acho que foi para descobrir por que era volts e não volta, um negócio assim. Ah, mas esse era só curiosidade. É só para quem quisesse ganhar um mérito. Esse aqui eu não passei mesmo, então podemos seguir. Isso aqui acho que eu passei, ó, corrente elétrica, né? E é a quantidade de carga medida em que mesmo na questão ferroeletromagnética? Medida em que é quantidade de carga elétrica medida em, ó, coulombs. Então, se eu pegar assim, ó, quantos coulombs estão passando aqui nesse meu fio condutor, nesse meu cabo condutor, quantos coulombs estão passando por tempo, por segundo, é a medida da minha vazão de elétrons. Olha que loucura, né? 100 em ampere. E são quantos elétrons estão passando por segundo em determinada seção do meu condutor. Se tiver muitos elétrons passando ao mesmo tempo, significa que a corrente é alta. Se tiver poucos elétrons passando nesse meu condutor, a corrente é baixa. Então, quanto mais elétrons passar por segundo, maior vai ser a minha corrente elétrica em ampere. E como é que eu faço isso, pessoal? Como é que eu faço passar mais elétrons a cada um segundo, né? A cada segundo, por unidade de tempo? Existem algumas formas de fazer isso. Eu posso passar mais elétrons por segundo diminuindo a minha resistência, né, do circuito, ou aumentando a minha diferença de potencial. Quanto maior for a diferença de potencial, se a resistência é a mesma do meu circuito,
maior for a DDP, mais elétrons vão passar por segundo. Maior vai ser a minha corrente elétrica. Ok? Quanto menorzinha for a minha resistência, mais elétrons vão fluir com mais facilidade. A minha corrente vai ser maior também. Tá? Então, eu consigo medir ampere pegando a quantidade de carga em coulombs dividido por unidade de tempo. Olha como é que é importante, olha o link que existe lá com a matéria do Lyell, né, que vocês vão ver a parte de coulombs, força elétrica, quantidade de carga elétrica, microcoulombs, tudo mais, com o circuito. Está tudo interligado, a elétrica está tudo interligado. Vocês não vão estudar nada nunca à toa. Está tudo relacionado aqui. Né? Então, quanto mais carga elétrica atravessar o meu condutor por segundo, maior vai ser a minha corrente. Tranquilo? Dúvidas? O que a gente trabalha mais com os múltiplos e submúltiplos do ampere? Né? É muito ampere, miliampere. A turma da eletrônica gosta do microampere, né? Eles gostam muito de trabalhar com microampere, miliampere. Nossa área mais de potência, de subestação, é ampere ou quiloampere. Quando a gente faz cálculo de curto-circuito, né, em subestação, em transformador, em gerador, é muito comum trabalhar com quiloampere, 20 quiloamperes, 30 quiloamperes, 60 quiloamperes. O que é 60 quiloamperes mesmo? 60 mil amperes. É muita corrente. Quem trabalha com Narcelor também, né, com a cearia elétrica, e aí derrete sucata, com aqueles eletrodos, né, ali para derreter, eles pegam um ferro, olha que loucura, né? Sucata, joga dentro de uma panela, e aí você aplica um curto-circuito lá dentro. O ferro, ele conduz muito bem a eletricidade. É um curto-circuito gigantesco. E aí a corrente chega a 40 mil amperes facilmente. E esses 40 mil amperes circulando no ferro, na sucata, aquilo funde, derrete tudo, volta a ser aço líquido. E aí você trabalha depois esse aço para produzir vários produtos, né? Vergalhão, arame, enfim. Né? Então, olha que loucura. Eu uso o curto-circuito a nosso favor. Né? Eu uso milhares de amperes para aquecer demais ali aquela sucata e aquilo se transformar novamente em aço líquido. Ela derrete tão quente que fica. Né? Vai derretendo tudo. Tá? Show, pessoal. Aqui, ó, se eu fosse fazer aqui um ultrassom, né? Aqui tem uma bateria, uma pilha, ligada em que aqui mesmo? Uma lâmpada incandescente, voltou, fechou o circuito, meninos. Ó, qual a diferença de potencial entre o polo positivo e o negativo? Qual que é? Percebam, né? Qual que é o positivo da pilha? O positivo é o que tem mais, que é uma saliência aqui, ó. A saliência aqui tem mais alguma coisa que o outro lado. O lado que tem mais, que tem uma saliência a mais, é o positivo. Eu liguei o positivo aqui, fechei o negativo vindo para cá. Se eu fizesse um ultrassom aqui, ó, né, entre aspas, aqui no meu condutor, eu ia ver esse monte de elétron passando. Esse elétron passa, faz o filamento da lâmpada acender, e aí volta para o negativo da minha bateria ou da minha pilha. Né? Sai do positivo, executa o seu trabalho e volta aqui para o negativo. Show? Pergunto, né? Por que os elétrons se movimentam? Por quê? Por que ele sai do positivo e vai lá para o negativo mesmo? Lembra do princípio do eletromagnetismo? O positivo quer sempre se unir. Positivo com o negativo se atraem. Né? Então, tem um monte de positivo aqui. Eu tenho um monte de negativo aqui. Corta a pilha no meio. Tem um monte de positivo, um monte de negativo. Isolados com a camada central aqui. O positivo está aqui, um negativo, um positivo expulsa o outro e é atraído por esse negativo de cá. Então, eu crio a minha corrente elétrica. Quando eu tenho uma diferença de potencial, eu crio e ligo uma carga, conecto uma carga nos seus terminais, eu crio uma circulação de corrente. Ok? Depois, acho que eu fiz esse exercício com vocês. Sim ou não? Todo mundo dormiu já? Fez. Só relembrando, sentido convencional da corrente elétrica e sentido real. O convencional é da onde para onde mesmo? Do positivo para o negativo. Convenção, tá? Foi estabelecido dessa forma. Mas a gente sabe que fisicamente, na realidade, quem se movimentam são os elétrons. Os elétrons negativos saem do negativo, aqui, ó, o verdezinho aqui, ó, sai do negativo e o elétron vem, movimenta e vai lá para o positivo da pilha. Então, a gente sabe que, fisicamente falando, o elétron é negativo, ele é que se movimenta em direção ao positivo. Mas, já falei, foi convenção, né, lá de Genebra, lá uma convenção
importante que definiram esse sentido aqui. Na verdade, para a análise de circuito, pouco importa. Tanto um quanto o outro funcionam da mesma forma, tá? Então, foi mantido isso até hoje. A gente reclama, né? Acho que o Carlos perguntou que algumas cidades no Brasil até hoje têm tensão na baixa diferente, uma das 127, 220 e tal. Quer dizer, tem uma convenção aqui super antiga que até hoje ninguém teve coragem de mudar ainda para a realidade, né? Fisicamente acontece. Então tem essas questões, né, que a gente vai convivendo. Aqui, ó, sentido convencional do positivo e negativo, embora a gente saiba que o real, ó, o sentido real, né, é do negativo para o positivo. Já passamos isso, eu lembro que a gente fez em sala de aula. Exemplos, não sei se a gente fez todos, né? E aí fechamos isso aqui também. Ok? Meninos, ó, pé no acelerador, passei batido, né? Nesse conteúdo, porque a gente foi trabalhado isso em sala de aula. E, só para terminar essa revisão, tá terminando, tá, meninos? E vou apresentar rapidinho, que acho que foi aqui nesse PowerPoint que a gente... Tem que achar ele aqui, peraí. Que a gente parou. Acho que é a primeira lei de Ohm, né? Alguém comentou aí. Isso. Dúvidas? Ixi, os primeiros lá. Estão vendo o modo cheio a apresentação? Correto. Agora, pessoal, resistência elétrica, né? Nós chegamos a falar sobre isso, não falamos? Sim ou não? Pessoal, ó, não percam o bonde aí, então, né? Que às vezes é muita informação. Carga elétrica, qual unidade de grandeza? Coulombs. Diferente potencial ou tensão elétrica, qual unidade de grandeza? Volts. Corrente elétrica, ampere. E agora, para fechar esse pacote nosso aí de conhecimento, resistência elétrica. Qual unidade de grandeza elétrica? É o, em homenagem ao George Simon, Ohm. Então, não esqueçam que resistência é medida em ohms, né? Aqui alguns tipos de resistência que nós mostramos. Resistência do chuveiro, circuito eletrônico, de uma lâmpada incandescente, resistência do nosso corpo humano, olha lá, fechando o caminho numa tomada, né? Por isso que a gente toma choque, né? Quando a gente é o ponto de fechamento do circuito, que tem tensão, na hora que a gente encosta a mão nos dois cabos aqui, a gente toma um choque, porque é estabelecido uma corrente, não é isso? E aí, ó, eu parei na primeira ou segunda lei de Ohm mesmo? O senhor parou na primeira, só que você começou na segunda. É isso passou mesmo. a segunda primeiro, depois a primeira. Isso, a segunda lei, é bom começar por ela, porque eu consigo, através da segunda lei, definir qual é a resistência de um cabo condutor, de um trilho condutor, de um pedaço, uma barra de metal, né? Essa aqui, meninos, é a segunda lei de Ohm, né? A resistência elétrica, ela é... Quem se lembra o que é esse bichinho aqui, ó? O nome que se dá para isso daqui? Do alfabeto grego. Hã? Rho. Rho, isso aí. Os mais antigos aí, só lembrar da Ângela Rho. Os mais novos nem vão conhecer. Os mais antigos, essa entreguidade, hein? Cuidado, hein, pessoal. Rho, né? É o alfabeto grego, Rho, que é o quê? A resistividade medidos em ohm metro. O que é resistividade material? A gente sabe que o material condutor, todo material tem uma resistividade. Todo. Seja ele isolante ou condutor. O condutor, ele tem uma pequena resistividade. Ferro, metal, né, cobre, ouro, prata, ele conduz muito bem. Se ele conduz energia, se ele conduz calor muito bem, a resistividade Rho dele é muito pequena. Agora, madeira, vidro, plástico, ele conduz energia? Até conduz. Mas a resistividade dele é horrível, é muito alto. Então, para ele conduzir energia, eu tenho que colocar uma tensão, uma DDP enorme em cima dele, a ponto de furar o isolamento do plástico, furar o isolamento da madeira. Na hora que eu rompo, acontece o rompimento
desse dielétrico, desse material isolante, sai até faísca, sai fogo, né? É muito difícil. Ele é um material isolante, então os materiais isolantes, eles têm a resistividade muito alta, né? E como é que eu sei qual é a resistência total de 1 metro de cabo? Vocês concordam comigo? Se eu pegar 1 metro de cabo, eu tenho uma resistência. Se eu pegar 100 metros desse cabo, a resistência é muito maior, né? Como é que eu meço isso? A resistência total, né, do meu cabo é a resistividade do cobre, do meu material, né, ou alumínio, se for cabo de alumínio. O L é o comprimento, pessoal, lembram disso? O comprimento do meu cabo dividido pela área do meu cabo, seção, milímetro quadrado do meu cabo. Então, tem cabo de 1,5 milímetro quadrado, 2,5 milímetros quadrado, né, 6 milímetros quadrados. Quanto maior for a seção do meu condutor, ou seja, quanto mais grosso, no popular, né? Quanto mais grosso for o meu cabo, maior é a área. Se a área é maior, a minha resistência vai ser o quê? Menor. Olha só, a área, né, a grossura, entre aspas, do cabo, está no denominador. Então, quanto maior for a área, menor é a resistência. Ok? Então, um cabo de 6 milímetros quadrados, um rolo de 100 metros, a resistência dele é bem menor do que um rolo de 100 metros de um cabo de 1,5 milímetro quadrado, né? Porque 1,5 milímetro quadrado, a área é bem menor, ok? Então, quanto maior for a área do meu condutor, quanto mais grosso for o meu cabo, isso aqui, a área está aqui, ó. Quanto mais grosso for o meu cabo, menor vai ser a resistência dele. Menos resistência ele vai ter. Agora, quanto maior for o L, olha o L aqui, ó. Quanto maior for o comprimento, o L está em cima, está no numerador. Opa! Se o L está aqui em cima, quanto maior for o comprimento, maior vai ser a resistência do meu cabo. Tá? Então, claro que 100 metros de cabo, a resistência desses 100 metros é 100 vezes maior do que a resistência de 1 metro de cabo. Né? Então, circuito... Por que eu estou falando isso? Circuitos longos, quem tem sítio, tem granja, aí tem uma rocinha, eles levam 100 metros de distância um condutor para alimentar uma bomba, alimentar uma casinha de caseiro, né, alimentar uma lâmpada, uma iluminação. Vai 100 metros de cabo para ir, 100 metros para voltar, né? Porque tudo que vai tem que voltar, são 2 condutores. Então, 100, volta mais 100, 200 metros. Opa, isso é uma resistência grande para o meu circuito. Está muito longe, né? Dependendo, eu tenho que calcular a queda de tensão, eu tenho que calcular uma série de coisas, porque o meu circuito pode não funcionar, porque a resistência está muito alta. Aí eu tenho que aumentar a bitola do meu cabo. Ao invés de usar cabo 1,5, 2,5, eu vou ter que usar um cabo de 4 milímetros, 6 milímetros, 10 milímetros quadrados. É uma estratégia que a gente faz. Pode perguntar. Professor, o Juan pediu licença que ele precisou sair por causa da aula do Cláudio, que começa agora, tá? Ah, não, sem problema. Estou fechando já, tá, Vinícius? Estou terminando aqui já. Entenderam, pessoal? Então, só voltando ao conceito de resistência, para não ficar nenhuma dúvida. Opa, passou aqui. Isso aqui nós vimos, eu vou deixar esse exercício aqui, ó. Aqui nós temos as resistividades de alguns condutores, tudo na casa de 10 a menos 8, muito pequeno, e de alguns semicondutores, que vão ver melhor em eletrônica, e os isolantes. Olha só, a prata é na ordem de 10 a menos 8, muito baixo, baixíssimo. Já o vidro é de 10 a mais 10, olha só, né? A madeira de 10 elevado a mais 8. Então, enquanto a prata é 10 a menos 8, quer dizer, um tisco, né, um 0,0000147, e a madeira não, é o contrário, é mais de 1 milhão de ohms, né? Milhão é 10 a sexta. Então, 1 milhão, vai bilhão e por aí afora. É muito grande. O que não quer dizer que eu posso romper, sim, eu posso passar elétron para madeira. Mas quando eu passo elétrons para o material isolante, normalmente é muito traumático. O material danifica, pega fogo, ele arrebenta, né, explode, porque para vencer essa isolação toda aqui, ó, eu tenho que botar uma DDP muito alto, aí na hora que eu rompo isso daí, dá um tiro, isso pode pegar fogo, pode danificar o material, por isso que não são materiais, né, adequados para conduzir energia, né, ninguém vai fazer nenhum circuito para condução utilizando material isolante, muito pelo contrário, né. Já vimos isso daqui. Tem uma perguntinha aí, ó. Pode falar. Voltando àquela tabela que o senhor falou em aula, não sei se todo mundo que está aí assistiu a aula do senhor, lembrando que esses valores passados são referentes à temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Sim, sem dúvida nenhuma. Tá a tabelinha aqui, ó.
20 graus Celsius. À medida que eu mexo na temperatura ambiente, jogo isso para 30, 40 graus, os valores de resistitividade, eles sofrem alterações, né? Claro que não vai variar muito se o material condutor, ele não vai se tornar um material isolante, nem vice-versa, mas eu posso usar esses valores aqui, nessa tabela, referenciada a 20 graus. Se eu usar 30 graus, eu tenho que fazer uma correção de temperatura. Muito bem observado. Quem comentou aí? Patrick. Ô, Patrick, isso mesmo, tá? Sempre que eu pego esse valor aqui e uso uma temperatura diferente de 20 graus, existe uma maneira, uma formulinha, que a gente usa para fazer a correção de temperatura para 30 graus, 35, por aí vai. No Brasil é muito comum de fazer isso, né? Porque é raro, no verão, fazer 20 graus. Em algumas situações fazem 40 graus e por aí vai. Principalmente em subestações, né? Porão de cabos, que costuma ser muito quente. Eu cheguei a responder isso com vocês aqui, não? Sobre essa pergunta. Qual pergunta que está aí? A resistência do chuveiro na posição verão é maior ou menor do que na posição inverno? E aí, o que vocês acham? Maior. Vou voltar aqui. Item cheio de exercício. Meninos, eu vou... Deixa eu pegar aqui o chat aqui, como já está em cima da hora. Essa pergunta eu vou deixar em aberto para vocês pesquisarem mais, tá? Pesquisarem mais. E talvez a nossa atividade dessa semana vai ser por conta, em torno desse assunto do chuveiro, da resistência do chuveiro. E aí vocês podem fazer uso de toda a consulta que tiver disponível para vocês, tá bom? Então, eu não vou responder agora, não. Vou deixar aí em off para a gente poder responder depois. Para a gente fechar essa aula, pessoal, eu vou parar aqui, ó, já comentaram comigo, primeira lei de Ohm. Para amanhã, eu vou gravar uma aula assíncrona, né, sem ser ao vivo, vou disponibilizar o link no YouTube para vocês, partindo aqui da primeira lei de Ohm. Vai partir da primeira lei de Ohm, já montando nosso primeiro circuitinho, né, para poder trabalhar essa questão aí. Eu cheguei a mostrar essa figura aqui, pessoal, para vocês, sim ou não? Quem está na aula ainda, né? Alguém pode responder? Não que eu me lembre. Mostrou sim. Sim, Só para saber onde que eu parei, nós vamos gravar aí um vídeo a partir mais ou menos desse ponto aí, não se preocupe, tá? Então, para amanhã, o que nós vamos ter para amanhã? Nós vamos ter uma aula assíncrona, um link no YouTube disponível, veja a melhor hora que for, trabalhando a primeira lei de Ohm, já com alguns exercícios e deixando uma atividade já avaliativa proposta para ser entregue, a princípio, até sexta-feira. Na atividade vai ter a data de entrega, a forma de entrega, tudo direitinho, não se preocupe com relação a isso, tá bom? Eu vou interromper aqui o compartilhamento, vou parar a aula por aqui, que são 8h16, acabei passando um pouquinho, mas eram muitos avisos, essa conversa era necessária, apesar de ser um pouco enfadonha, mas acho que era necessária. Senhores, dúvidas? Não. Sim, não? Não. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, tá? É um prazer, eu estou muito feliz de estar de volta, gostaria de estar presencial junto com vocês, eu espero que em breve estaremos juntos novamente aí. Faltou só a máscara, né? Oi? Pra dar aula, faltou a máscara pra dar aula. Não escutei. Faltou a máscara pra dar aula. Pois é, aí como eu estou em casa, eu estou sem máscara, estou light, estou livre, leve e solto, digamos assim, né? Mas eu espero que em breve, com segurança, possamos estar juntos, fazendo um bom trabalho, recuperando aí o tempo perdido, às vezes o contato, que eu acho que o mais importante desse processo de ensino-aprendizado, muitas vezes, é o contato que a gente tem, né, nos corredores, na sala de aula. Aqui fica um pouco frio, né, fica difícil até botar apelido em vocês, mas eu acho que a gente vai tentar fazer o melhor trabalho possível dentro das ferramentas que a gente tem, né? Eu acho que a gente me cobrem isso. Eu estou muito motivado, estou feliz, estou satisfeito. Tem pessoas que estão um pouco carrancudo, não é o meu caso. Estou muito satisfeito de estar presente com vocês aqui e vamos trabalhar da melhor forma, ok? Obrigado pela atenção, pessoal. Podem sair. Boa noite. Não se preocupe em deixar a janela na minha cara, tá? Boa noite. Boa noite. E até amanhã. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa Até logo. noite. Boa noite. Professor, coloquei um adendo lá para o senhor no Telegram. Depois que o senhor começou a gravação da aula, deu umas travadas, não sei se foi só para mim. Às vezes dava uma robotizada aí na fala do senhor. Aí eu coloquei umas dicasinhas lá no Telegram, se o senhor precisar de alguma coisa, é só falar comigo aí. Beleza, quem que é você mesmo?
Oi? Patrick. Ô, Patrick, beleza. Vou precisar. E eu estava observando ali, aqui embaixo no próprio Google Meet tem os detalhes da reunião ali, para a gente não ficar tão dependente do cigarro. Eu vi que tem uma aba de anexos. Eu não sei como é que funciona a parte do transmissor, mas às vezes na parte do senhor aí possa colocar algum anexo na própria reunião do Google Meet para o pessoal poder ter fácil acesso, né? Vou ver isso daqui sim. Pode ajudar, sim, porque como vocês estão sem acesso ao SIGA, pode ajudar bastante. Eu não sei como é que é a parte... Aonde que tem a inscrição do anexo aqui mesmo, Patrick? Então, não sei como é que é a parte aí da visão do senhor, mas na minha visão aqui embaixo na esquerda tem detalhes da reunião. Clicando nesses detalhes da reunião aparece ali a aba de anexos. Tá, pode deixar que eu vou dar uma olhada aqui sim. Depois dá uma olhadinha aí, tá? Anexos, Valeu, tem, professor. já achei aqui, beleza. Aí eu não sei como que fazer na parte do senhor para poder estar adicionando o anexo, entendeu? Não, mas eu me vi existe aqui. a aba, existe a parte. Sim. Ótimo. Bom você comentar isso daí, porque acho que pode ajudar a gente, principalmente nesse período aí de cigarro tumultuado. Né? Pois é, pra gente não ficar tão dependente dele. Pode Valeu, deixar. professor. Um abraço. Vou utilizar assim. Obrigado, Patrick, pela ajuda aí. Valeu, boa noite. Joia. Pessoal, estou à disposição aqui, ainda ligado alguns minutos. Quem quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição, tá?